Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje iremos explorar a última parte da série All Tomorrows, que foi criada pelo artista e escritor Nemo Ramjet. Essa versão é traduzida por Fernando Bassal, com autorização do autor. Está preparado? Então, deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Capítulo 14. O Segundo Império Galáctico. Com o tempo, os pós-humanos conscientes começaram a alcançar a galáxia. Eles, inevitavelmente, tropeçaram nas ruínas dos Homens das Estrelas e descobriram sua ascendência interestelar. Essas descobertas foram seguidas por uma ideia de que poderiam haver outros como eles, em distâncias inimagináveis. Assim, as civilizações começaram a procurar pelos céus. Os contatos, todos estabelecidos por comunicação a rádio, não foram espalhados uniformemente. O Império começou pouco mais de alguns milhões de anos após os Qiu, com o primeiro diálogo sendo entre o povo assassino e os satíricos. Alguns milhares de anos depois, eles foram acompanhados pelos criadores de ferramentas, seres que saíram das profundezas do oceano utilizando suas redes de rádio vivas. A segunda onda de espécies sencientes se juntou a eles durante os próximos 10 milhões de anos, quando o povo modular, os Pterosapiens e os assimétricos entraram em contato com seus primos celestes. Finalmente, nos próximos 20 milhões de anos, as civilizações mais jovens em evolução, como os Saurosapiens, pessoas-cobra, os simbiontes e o povo das velas, também entraram em contato sucessivamente com o crescente Império Galáctico. Os insetoides estavam cientes de todo o processo, mas, devido à sua experiência xenofóbica, eles só se abriram após 40 milhões de anos de silêncio. Essa união era um império de conversas, pois a viagem real entre as estrelas era muito difícil de ser realizada. Como as colônias passadas dos Homens das Estrelas, os pós-humanos cooperavam através da troca restrita de informações e experiência. Apesar de cobrir todos os aspectos de uma variedade surpreendente de culturas, os esforços do Império se concentraram em duas questões principais: a unificação política e consciência galáctica e a segurança contra possíveis invasões alienígenas, pois todos se depararam com os restos dos misteriosos Qiu e ninguém queria repetir o mesmo cenário. Quando o Segundo Império encontrou os asteriomorfos, eles temiam o pior. Mas, felizmente para eles, esses seres divinos não estavam interessados no Segundo Império, nem em nenhum dos seus mundos. Os asteriomorfos foram tratados então com indiferença, como forças incompreensíveis e onipotentes da natureza. Esse esforço coordenado durou quase 80 milhões de anos, durante as quais as espécies atingiram níveis anteriormente inimagináveis de cultura, bem-estar e tecnologia. Cada espécie colonizou algumas dezenas de mundos próprios, em que nações, culturas e indivíduos viviam o máximo potencial de sua existência. A maioria das comunidades tomou isso como uma segurança e participou devidamente dos diálogos galácticos. No entanto, como sempre, todo momento muito bom é seguido por uma queda ainda maior. Principalmente porque haviam outros seres silenciosos que se recusaram a participar dessa comunidade. E foi através deles que viria a ruína desse grande império. Capítulo 15. Os Gravitals, descendentes dos caçadores de ruínas. Após a lição dos Qiu, o Segundo Império Galáctico manteve uma patrulha constante contra a invasão alienígena. Ironicamente, eles esqueceram de se precaver entre si mesmos. A segunda grande invasão da galáxia não veio de fora, mas de dentro. Os caçadores de ruínas, que tiveram a sorte de herdar os segredos dos Homens das Estrelas e dos Qiu, quando outras espécies ainda eram meros animais, experimentaram por um longo tempo um tremendo avanço nas proezas tecnológicas. Em suma, eles agora eram tão sofisticados como, se não mais, do que os asteriomorfos que viviam no vazio. Mas a sua ascensão não foi sã.
Se vocês conseguem se lembrar, a maioria dos caçadores de ruínas já estavam insanos com a suposição de que eles eram os únicos herdeiros verdadeiros dos Homens das Estrelas. Por causa dessa crença, eles se recusaram a se comunicar com seus parentes em outros planetas e mantiveram seus próprios assuntos em segredo. Essa arrogância neurótica assumiu proporções realmente perigosas depois que os caçadores de ruínas se modificaram. A origem dessa modificação estava em uma catástrofe anterior. O Sol dos caçadores estava passando por uma rápida fase de expansão, e a espécie, mesmo tão avançada como era, não podia fazer nada para parar o processo. Então, os caçadores fizeram a melhor coisa que podiam naquele momento. Eles modificaram seus corpos. As condições infernais da expansão solar significavam que uma reconstrução biológica estava totalmente fora de questão. Assim, os caçadores substituíram seus corpos por máquinas. Esferas flutuantes de metal que se moviam e moldavam seu ambiente através de manipulações dos campos gravitacionais. Em versões anteriores, as esferas ainda conservavam os cérebros orgânicos dos últimos caçadores. No entanto, em versões sucessivas, formas de conter a mente dentro dos computadores quânticos foram descobertas. Então, a transformação tornou-se absoluta. Os caçadores de ruínas orgânicos foram substituídos pelos Gravital, que eram completamente mecânicos. Os Gravitals ainda tinham sonhos, ambições e delírios humanos de grandeza. Isso, combinado com seus corpos mecânicos, lhes permitiu cruzar o espaço com facilidade, tornando a guerra interestelar uma ameaça e possibilidade assustadora. Capítulo 16. Quanto à invasão. A invasão das máquinas trouxe a maior onda de extinções que a galáxia já tinha visto, pois não foi um simples ato de guerra de uma espécie contra outra, mas uma destruição sistematizada da própria vida. Quando se considera um evento desse tão vasto, é fácil se perder em delírios românticos. É quase tão fácil descrever o Gravital como o próprio mal, o fim de tudo. Ambas as abordagens são, como seriam em qualquer situação histórica, falácias monumentais. Para começar, o Gravital não era um ser mau, pelo menos não para sua própria percepção. Esses seres, embora mecânicos, ainda viviam suas vidas como indivíduos e operavam dentro de sociedades coerentes. Eles tinham desfeito sua herança orgânica, mas suas mentes não eram motores frios e calculistas de verdadeiras máquinas. Mesmo depois de dar ordens que destruiriam 1 bilhão de almas, um Gravital teria um lar para retornar, e por mais incrível que fosse, uma família e um círculo de amigos para o qual sentia afeto genuíno. Apesar de ser dotado de compaixão, seu tratamento severo aos orgânicos foi o resultado de, como mencionado anteriormente, uma simples incapacidade de entender o direito de vida de todos. Além disso, o Gravital não constituía um todo singular e indivisível, cujo propósito era destruir o universo. É verdade que o seu avanço tecnológico lhes permitiu formar uma sociedade de várias faces, mas, dentro de si, o Império das Máquinas era dividido em facções políticas e até mesmo crenças religiosas. Sobrepostas a essas falhas estava o cotidiano e os assuntos pessoais das famílias e indivíduos. Assim como qualquer ser consciente, eles tinham um senso de identidade e, portanto, agendas diferentes. Nem a invasão da máquina significou o fim de tudo. Certamente houve uma destruição generalizada da vida, mas o que foi perdido foi apenas a vida orgânica. Consumindo energia, direcionando-a para a reprodução, pensamento e até a evolução, as máquinas estavam tão vivas quanto qualquer organismo baseado em carbono. Apesar da morte massiva, a vida de uma espécie continuou e, como era visto, até preservou alguns de seus antecessores orgânicos. Capítulo 17. Os súditos. Diversos descendentes dos insectoides. Os insectoides, tímidos e xenofóbicos, devido ao seu passado de repetidas invasões alienígenas, foi a primeira espécie a enfrentar o ataque gravital. Por mais irônico que seu destino parecesse, os insectoides foram os mais sortudos dos pós-humanos, uma vez que,
Em vez de serem exterminados como o resto de seus primos, eles sobreviveram como os únicos seres orgânicos do Império Máquina. As razões precisas de serem poupados permaneceram desconhecidas até hoje. Talvez as máquinas não tivessem aperfeiçoado sua apatia implacável até então. Ou talvez eles tenham tido pena dos pobres orgânicos e permitiram-lhes manter uma forma horrível de existência. Seja qual for a razão, os insectoides resistiram, mas eles quase não se assemelhavam mais aos seus ancestrais originais. A engenharia genética, a arte perdida dos Skill, foi dominada quase tão abrangentemente pelas máquinas. E, não hesitando em deformar os seres que eles realmente não consideravam estar vivos, eles se enveredaram pelo caminho da mudança do DNA dos insectófagos, produzindo assim gerações de abominações. E assim, multidões de súditos foram produzidos, distorcidos a tal ponto que até mesmo a intromissão dos Skill parecia pouca coisa. A maioria deles era usada como servos, cuidadores e trabalhadores manuais. Estas foram as formas de mais sorte. Alguns sub-homens foram reduzidos a níveis de culturas celulares, úteis apenas para a troca de gás e filtragem de resíduos. Outros foram moldados em ecologias completamente artificiais, seres que serviram apenas como entretenimento e experiência. Algumas máquinas, com suas ambições ainda humanas, levaram essa prática a um novo nível e chegaram a produzir obras de arte vivas, criaturas únicas que existiam puramente como expressões da arte biológica. Seja como ferramenta, escravo ou entretenimento, a humanidade ainda manteve sua herança biológica, enquanto seus primos máquinas reinavam supremos por inacreditáveis 50 milhões de anos. Capítulo 18. As outras máquinas. Lembrem-se que, apesar de seu poder de destruir galáxias, o Império Máquina não era homogêneo. Ele continha dezenas de facções diferentes que nem sempre concordavam com tudo, incluindo o tratamento de seus súditos biológicos oprimidos. Algumas máquinas, ao longo de um processo envolvendo várias doutrinas religiosas, sociais e filosóficas, passaram a compreender a universalidade da vida e a origem comum das humanidades orgânicas e mecânicas. Inicialmente, tais indivíduos viviam em reclusão ou ocultavam suas crenças do mundo. Eles secretamente projetaram linhas de sujeitos que poderiam viver, mover-se e pensar o mais livremente que pudessem. Em alguns casos, os engenheiros até se apaixonaram por suas criações, e a sua dor inspirou outras máquinas a pensar um pouco diferente. Eventualmente, a ideologia ganhou impulso suficiente para ser praticada abertamente na vida cotidiana. No entanto, a seita da tolerância logo esbarrou em desacordo com seus rivais conservadores. A intolerância fervente entre as duas facções finalmente quebrou quando algumas máquinas tolerantes queriam deixar vários mundos de lado para o desenvolvimento livre da vida biológica. Então, uma grande confusão começou e o Império Máquina, o pilar aparentemente perfeito da galáxia, experimentou sua primeira guerra civil, curta e amarga. Essa guerra não causou nenhum dano duradouro, mas claramente iluminou um fato: a maior entidade que a galáxia já tinha visto também tinha problemas internos. Capítulo 19. A queda das máquinas e o retorno dos asteriomorfos. A longo prazo, as lutas internas do Império Máquina poderiam ter levado à sua queda, mas não havia necessidade de esperar tanto tempo, já que o Império teve um fim muito mais curto, mas imensamente mais doloroso e extremo. Por muito tempo, as máquinas e os impérios asteriomorfos estavam se olhando nervosamente. Eles ainda não haviam declarado um confronto, por conta de que os asteriomorfos viviam somente em suas arcas no espaço exterior, e o Império das Máquinas ocupava os planetas. Em quase todos os sistemas solares habitáveis da galáxia, a mesma tensão se acumulava entre os seres orgânicos vivendo no vazio e as máquinas que habitavam os mundos perfeitos. O poder foi equilibrado entre os dois impérios opostos. Além disso, esse equilíbrio envolveu forças grandes o suficiente para destruir planetas em massa. Cada lado sabia que qualquer tipo de guerra resultaria em uma aniquilação mútua, e apenas a insanidade poderia iniciar tal conflito. Bem, o Império das Máquinas pós-guerra civil enlouqueceu, de certa forma.
pois para desviar a atenção das lutas internas, eles precisavam de um novo inimigo para consolidar suas facções novamente. Assim, de forma imprudente, esse inimigo se tornou os Asteriomorphos. É desnecessário e quase impossível descrever a carnificina que se seguiu. Os conflitos duraram até alguns milhões de anos, e a consequente perda de vidas mecânicas e orgânicas fez com que o genocídio inicial das máquinas parecesse irrelevante. Quando a poeira cósmica se assentou, os vencedores se exibiram. Os conquistadores foram os Asteriomorphos, transformados além do reconhecimento após 50 milhões de anos de autoaperfeiçoamento contínuo. Seus cérebros, grosseiramente hipertrofiados, se estendiam como asas de ambos os lados. E os seus membros, derivados de dedos, tinham formado um conjunto de velas e pernas. Dotados de tecnologia superior e paciência ilimitada, esses seres quase que completamente destruíram as máquinas, apesar de perderem um número substancial de sua própria espécie. O conflito também empurrou os Asteriomorphos para os assuntos de seus primos humanos há muito tempo negligenciados. Por mais impossível que parecesse, alguns dos súditos das máquinas sobreviveram ao massacre. Agora, os Asteriomorphos não podiam mais desviar o olhar. Sem as máquinas, cabia aos Asteriomorphos cuidar deles. Eles então pegaram os súditos e usaram sua herança genética para povoar planetas inteiros. Durante esta era de reconstrução, que durou mais de 2 milhões de anos, muitos construtores de planetas dos Asteriomorphos emergiram como verdadeiros deuses, criando mundos habitados quase que do zero. Seus súditos, entretanto, tornaram-se herdeiros de uma galáxia devastada pela guerra. Capítulo 20. A galáxia pós-guerra. Ao reabastecer mundos antes sem vida, os deuses Asteriomorphos também tomaram medidas para garantir a existência e a segurança de suas criações. A ascensão abrupta das máquinas mostrou que, a menos que cuidadosamente regulada, a riqueza da vida nas estrelas poderia sempre hospedar uma raça de usurpadores e tiranos. Os Asteriomorphos, cuidadosos, mas sempre transparentes, não queriam interferir diretamente. Em vez disso, eles produziram versões terrestres de sua própria espécie para cuidar pessoalmente da galáxia. Eles adaptaram seus delicados dedos em membros alongados e encolheram consideravelmente seus cérebros para se reajustar à gravidade. Os seres resultantes eram mais fracos que os originais Asteriomorphos, mas ainda assim eram semideuses em todos os sentidos da palavra. Esses seres, conhecidos muitas vezes como Spacers terrestres ou simplesmente os terrestres, nutriram e controlaram o desenvolvimento das civilizações do pós-guerra em muitos planetas. Eles agiram como zeladores, profetas, reis e imperadores, mas também foram ceifadores sombrios quando era necessário. O esforço, no entanto, nem sempre procedeu tão bem como planejado. Na maioria das vezes, as raças mais jovens se recusavam a se submeter aos seus criadores e, em vários casos, até se rebelavam contra eles. Nem preciso dizer que este crime sempre foi punido com uma rápida extinção. Além disso, até os terrestres ficaram corrompidos. Em vez de oferecer orientação, alguns terrestres em muitos planetas simplesmente brincavam de Deus, tecendo religiões inventadas ao redor de si mesmos para explorar descaradamente os seus súditos. Não era ético ou mesmo produtivo, mas esse método parecia garantir mais estabilidade do que realmente tentar trazer à tona as novas raças. De uma forma ou de outra, com o tempo, a inteligência orgânica recuperou seu domínio na galáxia. O novo império, gerenciado por terrestres e povoado por uma infinidade de descendentes dos súditos e supervisionados em última instância pelos oniscientes Asteriomorphos, alcançaram um progresso maior e uma paz mais duradoura na galáxia do que todos os seus antecessores juntos. Capítulo 21. As novas máquinas. Muito depois de sua queda, as máquinas conhecidas como gravitais ainda existiam. Durante o início da guerra, os Asteriomorphos planejaram exterminar cada um deles, mas depois perceberam que as máquinas eram simplesmente muito úteis para serem simplesmente destruídas. Por milhões de anos, eles aperfeiçoaram a interface entre mente e máquina, a tal ponto que eles conseguiriam viver e operar nas piores condições do universo.
Tais seres, privados de seu poder, fariam contribuições inestimáveis para a pesquisa e exploração no novo império. Havia um senso de justiça poético em tudo isso. As máquinas, que uma vez distorceram formas de vida biológicas por capricho, foram finalmente tratadas com um destino semelhante. Para começar, os asteriomorfos suprimiram completamente sua capacidade de manipulação gravitacional, a própria força que os tornou invulneráveis. Eles, então, receberam vida finita e imaginação ligeiramente manipulada, para que, assim, a história não se repetisse. A natureza degradante dessas mudanças, no entanto, não implicava numa regressão total. Ao contrário de seus ancestrais, as novas máquinas eram dotadas de corpos nanotecnológicos que podiam se remodelar, o que significava que eles agora poderiam ter todas as formas e tamanhos imagináveis. Um cidadão-máquina poderia viver por algum tempo no vazio do espaço, realizando pesquisas, e então transformar o seu corpo completamente para curtir um feriado com a sua família, em uma selva tropical ou mesmo em um oceano de ácidos. Apesar de sua versatilidade de tirar o fôlego, as máquinas nunca foram tão comuns ou proeminentes, mesmo depois de serem aceitas completamente como humildes cidadãos do novo império. As maiores guerras da história concebível tinham enraizado nos orgânicos uma desconfiança muito profunda de seus vizinhos mecânicos, e as novas máquinas sempre foram tratadas com um certo grau de discriminação. Capítulo 22 – O segundo contato. Com sucessíveis ondas de descoberta e colonização auxiliadas pelas máquinas, o novo império cresceu exponencialmente. Tal foi o crescimento da riqueza e do progresso que sua descrição precisaria do uso de conceitos que nem existem hoje ainda. Falar com um homem de hoje sobre as idas e vindas do novo império seria semelhante a dar palestras de geopolítica do século XX para um peixe. A descoberta de uma nova raça alienígena em algum momento acabou sendo feita. Uma das galáxias vizinhas mostrava padrões de atividade que eram sinais inconfundíveis de uma organização consciente. Alguns pensadores repreenderam a descoberta dessa nova civilização, enquanto outros temiam o retorno dos Skill. Felizmente, esse segundo encontro com uma espécie alienígena provou ser pacífico. Talvez as inteligências de ambas as galáxias agora fossem finalmente maduras o suficiente para se encontrarem sem brigar. A outra galáxia era dominada por uniões de diferentes seres, presididas por vários tipos de anfifálias, criaturas bizarras que se assemelhavam a cobras gigantes com cabeças em ambas as extremidades, umas das quais tinha um corpo secundário e retraído que eles usavam para interagir com o mundo. Aparentemente, eles também tinham sofrido séries alternadas de regressões, mutações evolutivas e reformas genéticas, modificadas por eles mesmos, assim como a humanidade tinha feito. Com toda a sua grande diferença, no entanto, os anfifálias foram bem-vindos, e eles foram apenas os primeiros, não certamente os últimos. Capítulo 23 – A Terra Redescoberta. O objetivo deste trabalho não é descrever o progresso ilimitado galáctico. Para isso, podemos ir indefinidamente, narrando como as galáxias unidas se reencontraram e dominaram os Skill, como a sua tecnologia embalava seus sóis com conchas artificiais, multiplicando suas ondas habitáveis 1 bilhão de vezes, e como eles cruzavam o espaço interestelar com buracos de minhoca, fazendo assim da viagem uma coisa do passado. E, em última análise, os descendentes desses seres até conquistaram o próprio tempo, prolongando a existência de suas mentes indefinidamente, através de tecnologias rejuvenescedoras. Por um tempo, então, todos os homens eram deuses. Mas, a partir do nosso ponto de vista, uma descoberta realmente se destacou nesse avanço. Comparado com as conquistas gigantes, como a construção das conchas estelares, ela foi apenas uma mera revelação das curiosidades há muito tempo esquecidas. Esta, então, foi a redescoberta da Terra, o local de nascimento da humanidade, onde o onipresente asteriomorfo, as máquinas que constroem estrelas, ou mesmo as milhões de humildes raças residentes poderiam todas traçar suas origens. Essa descoberta foi feita silenciosamente por um pesquisador singular que estudava os vestígios da história esquecida, década após década. Milhões de anos em guerras, invasões e extinções enterraram as evidências de forma completa. No entanto, quando ele finalmente se deparou com evidências irrefutáveis da origem da humanidade, ninguém estava por perto para comemorar.
Isso só viria muito tempo depois. Capítulo 24. O Retorno. Para a maioria dos humanos do cosmos, seu local de nascimento ancestral era simplesmente uma informação interessante. Um pedaço de curiosidade com o qual eles tinham perdido todos os laços. Ainda assim, uma nave foi enviada e pousou sem cerimônia no planeta, pois, por enquanto, não havia mais inteligência na Terra. O planeta ficava muito longe dos principais centros populacionais, então ele havia sido completamente ignorado, estagnado e tornado selvagem, mas ainda assim, aquele era o lar original de todos. Quando os exploradores saíram, os pés humanos pisaram na Terra Antiga mais uma vez. Depois de uma ausência de quase 560 milhões de anos, a humanidade voltou para casa. Capítulo 25. All Tomorrows. Todos os amanhãs. Devo concluir minhas palavras com uma confissão. A humanidade, a mesma espécie que tenho narrado desde sua infância terrestre até a sua dominação das galáxias, está extinta. Todos os seres que você viu, desde as humildes minhocas ao povo das velas, do megalomaníaco gravital aos cidadãos máquina, estão há 1 bilhão de anos mortos. E estamos agora apenas começando a juntar a história. O que você leu foi a nossa melhor aproximação da verdade. Por que eles desapareceram? Não sabemos. Talvez tenha sido uma guerra final e inimaginável de aniquilação, que transcendeu o próprio significado da palavra conflito. Talvez tenha sido um rompimento gradual das galáxias unidas, ou cada raça enfrentando seu fim de forma particular. Talvez, como as teorias mais selvagens sugerem, aconteceu uma migração em massa para um outro plano de existência. Uma viagem para algum lugar, alguma dimensão ou outra coisa. Mas, no fundo, nós, honestamente, não sabemos. Em última análise, no entanto, o que aconteceu com a humanidade não importa. Como qualquer outra história, ela foi temporária. De fato longa, mas em última análise, fútil. Não teve um final coerente, mas novamente, não precisa ter. O conto da humanidade nunca foi sua dominação final de 1000 galáxias, ou a sua misteriosa saída para o desconhecido. A essência de ser humano não é nada disso. Em vez disso, a essência estava nas conversas de rádio das máquinas ainda humanas, no cotidiano bizarro dos distorcidos insectoides, nas intermináveis canções de amor dos hedonistas despreocupados, nas demonstrações rebeldes dos primeiros marcianos e, de certa forma, a própria vida que você, que escuta agora esse vídeo, leva no momento. Muitos, ao longo da história, não sabiam desse fato. Os Kill, em seus sonhos de um futuro ideal, distorceram os mundos que eles encontraram. Mais tarde, os Gravitals, com seu desejo insano de recriar o passado, causaram os massacres mais feios da história da galáxia. E, até mesmo agora, é extremamente fácil para os seres humanos se perderem em suas falsas narrativas grandiosas, vivendo vidas completamente motivadas em busca de códigos, ideais, clímax e eras de ouro inexistentes. Ao pensar cegamente que suas histórias servem a fins absolutos, tais criaturas quase sempre acabam se prejudicando, se não aquelas ao seu redor. Para aqueles que são como eu descrevi, olhe agora para a história do homem e volte para ela os seus sentidos. Não é o destino, mas a viagem que importa. O que você faz hoje influencia o amanhã e não o contrário. Sendo assim, ame o hoje e aproveite todos os amanhãs. Obrigado mais uma vez por acessarem o canal. Finalizo aqui a série de vídeos de All Tomorrows, escrito, desenhado e criado por Nemo Ramjet. Obrigado a todos, exploradores. Até o próximo vídeo.